Então, sou meticuloso quanto a isso. Então, meus amados de Deus, meus queridos, a lição, estou com as lições das mãos, recebi agora do pastor. Então, a lição do professor, a lição do aluno, aliás, uma linda paisagem, né? Então, parece, de fato, aquelas paisagens do Oriente Médio. Então, o assunto de hoje é o assunto do trimestre, a conquista de Canaã, né? Então, é o assunto da lição. Os 3 livros serão estudados. A igreja tem estudado livros, isso é muito bom. Eu acho muito bom isso, eu acho profundamente pedagógico, didático-pedagógico, estudar a palavra de Deus. O que as pessoas mais precisam hoje, de fato, é conhecer a palavra de Deus. Nós podemos citar vários temas, né? A pessoa pode estudar, a igreja pode estudar o que for, nova era, qualquer assunto contemporâneo, mas à luz da palavra de Deus, porque Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, a palavra de Deus deve ser o crivo para nós entendermos o mundo contemporâneo, tá bom? Então, isso é uma questão de chave hermenêutica. O que é hermenêutica? É a arte da interpretação. Então, há 2 possibilidades da hermenêutica: é usar o momento histórico para interpretar a Bíblia, e segundo, usar a Bíblia para interpretar o momento histórico. Então, o cristão usa a Bíblia para interpretar o momento histórico. Ou seja, o que está acontecendo, você diz: olha, a Bíblia já dizia, ou a Bíblia já diz, né? Não há nada que esteja acontecendo que a Bíblia não diga algo, né? A palavra de Deus é completa, né? É totalmente contemporânea. Então, por isso que é importante você entender isso. Então, o assunto de hoje, o assunto que iremos estudar nesse trimestre é sobre esses 3 livros. É uma análise bíblico-teológica, histórica, de Josué, Juízes e Ruth. Tá bem? Eu fiz o esboço da lição de hoje. Eu não tinha a lição em minhas mãos, recebi do pastor Euquias agora, mas como ele já tinha enviado para mim as 2 lições pelo e-mail, as 2 lições primeiras, então fiz o meu próprio esboço. Eu faço o meu próprio esboço da lição, né? Isso é questão de roteiro de aula, ok? Quem é acostumado com aula, Joama, que lida nessa área da pedagogia também, ou seja, quem é professor tem essa compreensão professoral, né? A gente vai ler um assunto e todo assunto tem que ter princípio, meio e fim. Você tem que fazer um esboço. Quem vai dar aula faz um esboço da aula para os alunos, né? Eu passei 35 anos em sala de aula, então juntando universidade, seminários, então de forma que nós somos acostumados a preparar um esboço, fazer um plano de aula. Então o assunto de hoje: as conquistas do povo de Deus. A semana próxima passada foi sobre a liderança, e hoje as conquistas do povo de Deus. A lição de hoje vai se ater aos capítulos das Escrituras Sagradas do livro de Josué, aos capítulos 4 e 5. São os 2 capítulos que a lição vai abordar hoje, está bem? Então nós vamos estudar esse assunto, mas antes disso nós vamos orar. Josué, vem aqui à frente, nos leva a Deus numa oração. Então nós vamos orar, porque não há nada que possamos fazer sem a bênção de Deus, né? Sem a chancela de Deus. Ore, Josué, para que o Senhor abençoe a cada um de nós e abençoe a nossa classe. Pai bendito, Senhor, te damos graças, Senhor Deus, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Te agradecemos por esse dia maravilhoso, Senhor Deus. Permitisse que nós acordássemos, Senhor, e assim viéssemos na Tua casa te louvar. Neste momento, Senhor, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja falando no coração de cada um, Senhor Deus, neste momento, que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando a vida do nosso pastor Antônio, que o Senhor use ele, Senhor, conforme o Senhor quer, Senhor, transmitir a Tua palavra, que possamos estar com o coração aberto, Senhor, para Te ouvir, e assim, Senhor Deus amado, possamos, Senhor, também colocar em prática, Senhor, aquilo que aprendemos nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado, amém. Obrigado, José, por sua oração ungida, oração abençoadora, está bem? Então, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué. Abra a sua Bíblia no livro de Josué. Lembra vocês que eu falei que Josué é a mesma palavra usada para Jesus? Lembram vocês? A palavra Josué é a palavra Yeshua. É a mesma palavra hebraica para Jesus. Jesus não era chamado de Jesus conforme nós compreendemos em português.
A tradução Jesus é uma palavra latinizada, é uma palavra do latim para Jesus do grego. Mas o nome de Jesus, de fato, era Yeshua, que significa salvação, né? Então, por isso que o anjo Gabriel disse a Maria: darás a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:25, 1:28, 1:18. Então, por quê? Por que ele salvará o seu povo? Porque Yeshua significa salvação. Então, Maria, que não era Maria, era Miriam. O nome de Maria na Bíblia, na época, ela era judia. Maria é nome latim. Maria não era o nome dela, o nome dela era Miriam, o mesmo nome da irmã de Moisés. É bom as pessoas saberem disso, né? Então, Miriam deu o nome do seu filho de Yeshua. Então, com certeza, quando Jesus era pequenino, a Miriam, Maria, dizia: Yeshua, vem cá, meu filho. Yeshua, fique pertinho de mamãe, né? Então, nós chamamos Jesus. Isso é muito importante para explicar, né? Então, meus queridos e amados de Deus, Josué. Então, o livro de Josué é o 6º livro da Bíblia. Nós lembramos a semana passada, quando estudamos o livro de Josué, algumas coisas muito importantes sobre liderança. Josué, antes de ser líder, Josué tinha sido servo de Moisés. Olha que professor ele teve, que mestre, né? Então, eu sempre digo, não vai ser um bom líder que não aprendeu a ser liderado. É importante isso. Não vai ser um bom líder que não aprendeu a ser liderado. Não vai ser líder que não aprendeu a ser servo. Não vai ser um bom general que não aprendeu a ser soldado. A hierarquia é uma coisa natural. Por exemplo, se Jonas tem um filho, se o filho dele quer ser um bom pai, vai ter que aprender a obedecer a Jonas. Se a pessoa vai ser uma boa mãe, com certeza é bom ver o exemplo dela como filha. E assim por diante. Então é importante. A hierarquia é algo que faz parte da natureza humana, seja no lar, na família, na sociedade e assim por diante. Então Josué, ele foi forjado, ele foi preparado pelo exemplo de Moisés. E depois o Senhor diz: assim como fui com Moisés, assim também serei contigo. Eu até mencionei a semana passada 2 livros que temos aí em português, que é um livro que são livros que são usados aí pelas empresas. Eu ensinei vários anos, muitas matérias na universidade. E eu ensinei também estratégias de marketing, né? Matérias que não tem nada a ver com teologia. Eu ensinei muitas matérias que não tem nada a ver com teologia. Mas nessa matéria de marketing, eu sempre pedia que os alunos fizessem resenha de livros. Sabe o que é resenha? Resenha é ler um livro e fazer uma leitura crítica dele, né? Fazer uma resenha. Você resume o livro e faz uma leitura crítica do livro. Nem sempre os alunos fazem bem feito. Os alunos têm muita dificuldade com resenha, né? Por quê? Porque nós não aprendemos a escrever. Essa sociedade que coloca também TB todo o tempo, daqui a pouco não sabe mais escrever a palavra também. Sabe que a língua é assim? Daqui a 10, 15 anos o português já passou a ser outra língua, porque as pessoas não mais escrevem, não são acostumadas a escrever. Estou lendo alguns textos que são feitos para o Enem, é de chorar. Antigamente, quem fazia segundo, terceiro, quarto ano primário, 40 anos atrás, sabia escrever. Sabia que o Brasil está entre os piores do mundo hoje em educação? É triste dizer isso. Eu vi a pesquisa do mundo hoje, nós estamos entre os últimos em ensino. É admirável. Só ganha de alguns países africanos. Mas é admirável isso. Por quê? Porque não está sendo ensinado como deveria. Então, é importante entender isso. País nenhum do mundo vai para a frente sem educação, sem investimento em educação. Isso é o chamado de IDH. Por exemplo, o Brasil é o número 9 agora em PIB. Sabe o que é PIB, né? É o Produto Interno Bruto do país. O Brasil é um país que é um país que vende muito, mas vende commodities. Vou explicar a vocês o que é isso em termos de... A nossa classe é também cultura, tá bom? Não é só Bíblia, não. Então, o que é commodities? É aquilo que o país produz em termos de produção da terra ou do solo. O Brasil não é um país industrial, então o Japão não tem commodities. Ele não exporta soja nem milho, mas exporta indústria. É porque é a terceira economia do mundo. Primeiro Estados Unidos, segundo China, terceiro Japão. Então, mas no país não tem commodities. O Brasil vive em função de commodities. Todo o PIB do Brasil é por causa da soja, do milho e da carne bovina que exporta.
Então, é um país em termos de commodities. Então, o Brasil é o país número 9 no PIB mundial, mas é o país 89 em IDH. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. É o país número 89. Então, o que importa para o país não é o PIB, é o IDH. Você entendeu? Entenda uma coisa. O que mostra que um país é desenvolvido não é o PIB, é o IDH. Isso é muito importante entender isso. A quarta economia do mundo agora é a Índia. 3 trilhões o PIB da Índia. Mas é um dos países mais miseráveis do mundo. Há 700 milhões de pessoas, de Dalits, vivendo na miséria, dos pares da Índia, que não tem o que comer. 700 milhões. Então não adianta um país produzir muito e não haver qualidade de vida. Qualidade de vida. Isso se chama IDH. Qualidade de vida. Os países desenvolvidos, até saúde é de graça. Sabia? Saúde pública é de graça. Todos os países da Europa. Minha filha está na Europa. Fez cirurgia de câncer, muito cuidadosa, com 7 horas de cirurgia, tudo de graça. Por quê? É país que tem o IDH lá em cima. Então, eu mesmo não tenho um plano de saúde. Se eu for pagar plano de saúde, eu não tenho como comer. Então, eu estou sendo atendido pelo SUS, quando preciso. Você vê como é o Brasil, né? Você vive muito tempo ganhando muito bem como professor, mas quando vai para a realidade e se aposenta pelo INSS, a realidade muda profundamente. Então, queridos, daí porque é importante estudar isso e pensar isso. O que é PIB e o que é IDH. Isso é muito importante. É por isso que tanta gente quer ir para o Canadá. É o melhor plano de saúde do mundo, tudo gratuito. Canadá e Austrália. São os 2 países do futuro. Meus queridos, agora deixa a Bíblia aberta, é só a guisa de informação. Porque isso é muito importante, né? É muito importante saber dessas coisas. Então, meus amados, então Josué capítulos 4 e 5. Está bem? 3 e 4, perdão. 3, 4 e 5. São os assuntos de hoje. E o assunto de hoje é as conquistas do povo de Deus. Você já pensou na expressão, conversando com vocês, a expressão Senhor dos Exércitos? É uma das expressões mais presentes no Antigo Testamento. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46. Por que a Bíblia fala tanto? Não no Novo Testamento nós não vamos ver mais expressão, só em Apocalipse vai aparecer. Mas nós vamos ver com muita frequência, com muita assiduidade, a expressão Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento. Por quê? Porque a expressão Senhor dos Exércitos era importante para Israel que o povo de Israel fosse vencedor nas batalhas. Sabe por quê? Porque a compreensão do povo antigo é que se você fosse vitorioso nas batalhas, é porque os seus deuses eram fortes, é porque seus deuses eram vitoriosos. Aqueles povos que perdiam muitas batalhas é porque seus deuses eram fracos. Por isso que é importante entender isso. O Senhor dos Exércitos é Deus que vai à frente dos exércitos de Israel. É Deus que dá a vitória. Lembra de Davi? O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, como é importante entender isso? Aliás, uma das visões que Josué vai ter é que que Jesus aparece para ele como príncipe de Israel. É como príncipe do exército do Senhor. O Senhor aparece para Josué com a espada na mão e diz: quem é você? Eu sou o príncipe do exército do Senhor. E outra coisa interessante nós vamos ver hoje na classe, que é muito importante, queridos. Eu ensino para vocês, mas vocês não percebem, mas ao mesmo tempo estou dando valor de teologia sistemática. O que é teofania? Teofania é a aparição de Deus no Antigo Testamento. Cristofania é a aparição de Cristo no Antigo Testamento antes da encarnação. Por exemplo, uma cristofania. Jesus apareceu junto a Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo. E Nabucodonosor disse: nós colocamos 3, mas estou vendo um 4º homem passeando com eles no meio do fogo, e ele parece o filho do Deus vivo. Aquilo foi uma cristofania. Toda vez que você vê a palavra o anjo do Senhor com letra maiúscula, é uma cristofania. Os anjos não recebem adoração. Vou dar um exemplo para vocês. Apocalipse 19, 10. Apocalipse 19, 9 e 10. João se prostra diante de um anjo para adorá-lo. O anjo disse: não faças isso,
Não me adoras, eu sou conservo teu. O que é conservo? Servo também. Conservo, servo também. Eu sou conservo teu, eu adoro a Deus. Mas o anjo do Senhor recebia adoração e falava sempre na primeira pessoa. Ele não dizia, Deus vai fazer, ele disse, eu vou fazer. E aquele anjo, lembra dos quatro que foram ao encontro de Abraão? 3 foram em direção a Sodoma e Gomorra, e um ficou conversando com Abraão e disse, daqui a 1 ano eu te visitarei e Sara terá um filho. Sara sorriu dentro da tenda, e o anjo do Senhor disse, por que sorriu Sara dentro da tenda? Porque esse anjo do Senhor é onisciente. Onisciência é atributo de Deus. Esse anjo do Senhor disse, quem sorriu Sara dentro da tenda? O anjo do Senhor, uma coisa importante, quem apareceu para Moisés na sarça ardente? Me digam. Foi o anjo do Senhor, sabia disso? E ao mesmo tempo, a Bíblia, esse é um termo intercambiável, anjo do Senhor e o próprio Senhor, diz, apareceu o anjo do Senhor no meio de uma sarça e disse, olha o que o texto diz, Êxodo capítulo 3, apareceu o anjo do Senhor no meio da sarça e disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quem disse? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu para Manoá, pai de Sansão, e antes de subir no fogo, o anjo do Senhor subiu no fogo. E ele perguntou, qual o teu nome? E o anjo do Senhor disse, porque perguntas pelo meu nome que é maravilhoso? E o seu nome será? Maravilhoso, conselheiro Deus forte. Isso é estudar a Bíblia, isso é cristofania. O anjo do Senhor que apareceu para Manoá, disse, daqui a 1 ano eu te visitarei e tua mulher terá um filho. E quando ele promete, ele disse que Deus vai visitar, ele disse, eu vou visitar. Porque Jesus está falando. Isso é maravilhoso. Isso é cristofania. A aparição de Cristo no Antigo Testamento antes da encarnação. Eram obras de visitação. Isso é maravilhoso. Maravilhoso e sublime para mim, nunca me esquecerei. Isso é um louvor maravilhoso, não? Olha essa classe, essa nossa classe é uma classe diferente, diferenciada. Então, primeiro tópico da lição. Qual é o primeiro tópico da lição? Atravessando o Jordão. Abra a sua Bíblia, atravessando o Jordão. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus é especialista em projetar aquilo que nós achamos que são coisas pequenas. Pense isso, para mim, para Jonas, para cada um de vocês. O nosso Deus é especialista em projetar coisas pequenas e fazê-las grandes. Enquanto nós estamos pensando em grandes coisas, o mundo ama grandes coisas. Já percebeu? Eu lembro de um filme que foi feito há 20 anos atrás, lá no Petronas Tower, era o prédio mais antigo, mais alto do mundo, daqui a 20 anos atrás. Foi o último filme de Sean Connery, aquele que fazia o papel de 007, né? Ele protagonizou com Catherine Zeta-Jones, aquele filme Armadilha, e foi feito no Petronas Tower, lá em Kuala Lumpur, capital da Malásia. Mas hoje tem o Califa, aquele prédio Califa, que é o mais alto do mundo, em Dubai. Estão fazendo prédio por tudo quanto é lugar. Até há 30 anos atrás eram as Torres Gêmeas. Aliás, eu tenho fotos nas Torres Gêmeas. Antes de cair, é claro, né? Mas hoje não. Quem quer ver prédio alto vai para Taiwan, China, Ásia. As pessoas gostam de coisas altas, mas Jesus gosta de coisas pequenas. Ele vai dizer em Mateus capítulo 11, Pai, eu te agradeço, porque revelaste o Evangelho aos pequeninos e escondeste dos poderosos. Então, nosso Deus é aquele que faz questão de projetar coisas pequenas. Pega uma mulher como Maria Madalena, da qual saiu 7 demônios, e faz dela uma grande mulher. E essa mulher que vê Jesus pela primeira vez, a primeira pessoa que viu Jesus foi Maria Madalena. Pega coisas simples e faz dela pessoas grandiosas. Isso é Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, na Bíblia e na história, o Rio Jordão passou a ser um dos rios mais conhecidos do mundo. Por quê? Por causa da sua história bíblica. Aí você pensa, então o Jordão é um rio importante? Deve ser um rio caudaloso, como o rio Amazonas, como os afluentes do rio Amazonas, né? Vocês conhecem bem a história, né? Quais são os afluentes da margem direita do Amazonas? Quem disser vai ganhar uma caixa de bombom Copenhague do José. Vamos lá? Afluentes da margem direita: Madeira. Quais são os rios? Da margem direita: Madeira, Tocantins, Xingu, Tapajós.
Aí vem da frente do lado direito, né? Então, ou seja, embaixo do Mequeires são rios enormes. Mas vejam bem, o rio Trombetas, Rio Negro, afluente Purus, afluente da margem esquerda. Mas são rios caudalosos. O Rio Jordão é um pequeno rio com 30 metros de largura. Mas por que é tão famoso? Porque foi ali que Jesus foi batizado. O que projeta uma vida, a grandeza da pessoa, não é a grandeza da pessoa, é a grandeza do Deus que habita nela. Vocês entenderam? O que projeta uma vida e faz grande, não é a grandeza que a pessoa tem em si, ele não tem. É a grandeza do Deus que habita nela. Esse templo pode não ser grande. Tem grandes catedrais no mundo. Olha a primeira igreja. Quantas pessoas cabem ali na primeira igreja batista? 5.000 sentadas? Não sei. É um mundo de igreja. Mas o que projeta a igreja, o que projeta o lugar, é a presença de Deus. Não há catedral no mundo maior, não há templo maior do que aquele lugar que Deus se revelou a Jacó. Ele acordou e ele disse: como temível esse lugar, e a casa de Deus é a porta dos céus. Foi ali que ele viu anjos de Deus subindo e descendo numa escada. E ele chamou aquele lugar de Betel. Outrora chamava-se Luz, ele mudou o nome para Betel. O que significa Betel? Bet, em hebraico, é a segunda letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zay, He, Tet, Yod, Kof, Resh, Shin, Tav. Aleph, Bet. Bet é a segunda letra do alfabeto hebraico. Mas Bet significa casa. El, Deus. Então, significa casa de Deus, Betel. Por que casa de Deus? Porque ali foi um lugar maravilhoso. Então, para mim, aquele lugar foi a maior catedral que o mundo já viu. Porque onde Deus se revelou e falou para você. Então, o que faz grandioso o lugar é a presença de Deus, queridos. Olha Israel, digo a vocês, é um país. Israel era a mais inexpressiva província romana. Os romanos tinham 80 nações como província. A mais miserável e mais pobre era Israel. Aliás, Pilatos foi para lá como condenação. Pilatos não queria ir para lá. Foi para lá como punição de Tibério César. Era uma província inóspita, terra seca, árida, pior do que o deserto do Ceará, sertão do Ceará. Mas o que fez esse país país que naquela época, hoje não? Eu fico maravilhado com isso. Israel nasceu em que data? 14 de maio de 48. O PIB de Israel hoje é 7 vezes maior do que o do Brasil. Mas como pode ser um país que, Jonas, é pior do que o deserto lá em Angico, onde morreu o Lampião, terra seca ali no Sergipe, é pior do que Angico, pior do que aquela região lá de Araripina, Salgueiro, lá no Alto Sertão Pernambucano. Mas por quê? Porque é um país que produz, é um país industrializado. Produz nanotecnologia, é um país de alta tecnologia. Vê no PIB, vê lá no Google. 7 vezes maior do que a renda per capita do Brasil. Um país que será habitado por beduínos e cabras e ovelhas até 48. Então, o que projeta uma grande nação é a presença de Deus. O que fez Israel famoso, todo mundo fala Israel hoje. O Israel é a caixa de ressonância do mundo. O New York Times fala mais de Israel por dia do que do Brasil. Minha filha está lá fora, ela diz que quando fala do Brasil é porque aconteceu alguma morte, crime, violência. Mas no dia a dia não fala lá fora. A gente que pensa que o Brasil é... Mas lá fora no dia a dia não. Sabe, querido, o que projeta as coisas é a presença de Deus. O Rio Jordão é um pequeno rio, mas tornou-se famoso porque Deus fez coisas grandiosas ali. Foi o palco de grandes obras de Deus. Então pensa nisso. O nosso Deus é especialista em projetar as coisas. Então abra a sua Bíblia no livro de Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. O primeiro tema da lição é atravessando o Jordão. Josué capítulo 3, versos 1 e 2. Abra a sua Bíblia, Josué 3, 1 e 2. Vamos ler. Josué 3, 1 e 2. Você pode ler, Raquel? Lê em voz alta. Levantou-se. Você quer vir aqui à frente? Vem aqui à frente, não? Seu marido permite. Olha, mas ele não permite, ele também ordenou, vá lá. Estou brincando com carinho. Ele não ordena não, ele obedece a você. Ele ouve. 3, 1 e 2. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passasse.
E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. Lê até o 4. E ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Muito obrigado, Raquel. Obrigado, Rachel. Muito bem. Vejam bem, queridos. O Senhor mandou o povo se preparar para atravessar o Jordão. Preparar-se. Mas o Senhor disse que a arca serviria de referencial. Que seria, porque Deus me disse, olha, referencial será o exército. O exército vai na frente. Não é isso mesmo? O exército vai na frente do povo, para proteger o povo. O que é que Deus não colocou na frente? A arca da aliança, seu Atílio. A arca sendo conduzida nos ombros dos sacerdotes, e os sacerdotes estavam descalços, que aquele lugar era a terra santa, lugar onde Deus habita, descalços. E o texto diz que quando os pés dos sacerdotes tocaram nas águas do Jordão, o Jordão se abriu. Isso é tremendo. Isso é tremendo, gente. O que Deus faz? Não foram os pés dos soldados, dos guerreiros, foram os pés dos sacerdotes. Quando tocaram as águas do Jordão, e o Senhor disse, olha, manda eles ficarem distante da arca, uma distância de 2.000 côvados. O que é um côvado? O côvado é uma medida entre o tornozelo e o dedo, e esse dedo aqui, ó. O cotovelo e esse dedo, é o dedo, como é que dedo é esse aqui? No meio? É o dedo médio, né? Muito obrigado, Rebeca. Então, você tem que perguntar, André, André, como é o dedo desse dedo, André? Desmaiou aqui? É dedo médio isso mesmo? Dedo médio. Então a Rebeca está certa. É o terceiro dedo, dedo médio. Terceiro? Para mim é um nome jurássico, parecendo com aqueles nomes do dinossauro, quirodático. Eu pensei, se ele esse nome, pensei que era um bicho voador da época jurássica. Está vendo? Vem aqui na frente explicar isso aí. A nossa classe é cultura também, não é? Vem aqui na frente. Então o côvado é esse tamanho, desse dedo aqui, ó, ao cotovelo, são 46 centímetros. Não, explica. Dedo da mão, o nome técnico, né? Quirodáctilo. E dedo do pé, pododáctilo. Podo, né? O sufixo podo significa pé, base. E quiro significa mão, extremidade superior. Então, quirodáctilo. Quirodáctilo. Aprenderam? Eu não aprendi, mas aprenderam. Quirodáctilo e pododáctilo. Pododáctilo. Ó, quando alguém fala problema seu, é o pododáctilo. Isso. O médico vai dizer que você vai dizer. Dei um bico com o pododáctilo no canto, assim. Meu pododactilinho é o dedinho. Obrigado, André. Bíblia também é cultura. Então, vejam bem, muito obrigado, doutor André. 46 centímetros, o texto diz que iam ficar a distância da arca de 2.000 côvados. Então, 2.000 côvados seriam abaixo de 800 metros por aí. 800 metros, 900 metros de distância. E o texto diz, por quê? Para verem o caminho por onde seguir, porque por esse caminho vocês nunca andaram antes. Há caminhos na sua... Vou dar um exemplo. 2024 é um caminho que você nunca andou antes. Deixa a arca de Deus ir à sua frente. Trazendo o texto para hoje. Assim como Deus disse que a arca de Deus ia à frente. Porque por esse caminho, o texto que Raquel leu, por esse caminho vocês nunca andaram outrora. Sabe o que eu acho? Quando você lê a Bíblia, eu peço a você, eu faço sempre assim, estou lendo a Bíblia agora, novamente, a Bíblia toda. Todo dia eu leio pelo menos 5 capítulos, né? A gente lê juntos. Então, eu aprendo cada coisa nova. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, eu lhe peço, tenta contemporizar, trazer para a contemporaneidade. Senhor, se a arca da aliança foi na frente do Senhor, e o Senhor disse, é para a arca ir na frente, para você seguir o caminho da arca, porque por esse caminho você nunca andou antes. Diga, Senhor, 2024 é um caminho que eu nunca andei antes. Eu não sei o que me espera. Hoje são 14 do mês, Jonas? 14, é isso?
Então você não sabe qual o caminho que te espera amanhã, segunda-feira. Então, por esse caminho eu nunca andei antes, manda a tua arca aí na minha frente. Que eu siga a arca da aliança. Que o Senhor me mostre o caminho a seguir nesse ano de 2024. Então, como é importante entender, a primeira lição que nós vamos perceber, e a própria lição aborda isso, atravessando o Jordão, a primeira coisa que Deus exigiu é que eles seguissem a arca da aliança. Segunda coisa, primeira coisa, seguir a arca da aliança. Segunda tarefa do povo, primeiro foi seguir a arca. Segunda tarefa, santificar-se. Segunda tarefa, santificar-se. Vamos ler o texto. Então, segunda tarefa que Deus deu para o povo antes de atravessar o Jordão. Primeiro, seguir a arca. Segundo, santificar-se. Versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Quem vem? Seu Atílio, pode ler? Quem vai ler? Sua esposa lê? Então, Varoa, eu esqueço seu nome sempre. Não, será que a metade da igreja não lê? Mano? Eu não vou dizer isso não, porque está sendo gravado, mano. Mas vamos lá. Júnior, vem aqui. Olha, problema de vista, né? Muitas vezes, né? Problema de visão. É. Olha, mas minha sogra está com quase 100 anos. Minha sogra está com quase 100 anos e ainda coloca ali na agulha. Bom, mas é um milagre, a vida dele é um milagre. É os 5 só? Com sua bela voz, versículo 5. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Muito obrigado, que bela voz, não você tem. O que é que o senhor falou? Santifique-se por quê? Quando Deus exige algo, fique na agulha, que o próximo quem vai ler é você, viu? Você ou Gisele. Vejam bem, quando o Senhor exige algo, Deus tem sempre uma proposta. Nada acontece no plano de Deus à la volonté, como diz o francês, sem propósito, sem motivo algum, à vontade, frouxamente. Não. Quando Deus exige algo, com certeza absoluta, a melhor coisa que você faz é obedecer. Antigamente dizia isso, quando o pai dizia uma coisa, o filho dizia: eu não entendi, mas se o pai mandou, é melhor obedecer. Ou levava uma pizza, sabe o que é pizza? Lá nós era pizza que chama, né? Era pizza, surra. É verdade. Não, se o pai mandou, obedece. Por que o pai mandou? O mais velho dizia para o mais novo: olha, não sei por que o pai mandou, mas ele mandou, é melhor fazer. Então, se o senhor está dizendo, é porque o senhor tem razão. Ele vai dizer: santificai-vos, por quê? Amanhã, tomorrow, o Senhor vai fazer maravilhas na vida de vocês. Já percebeu que o povo quer as bênçãos de Deus, mas não quer a santificação? Vê esse programa de televisão. Eu não tenho nem mais paciência com televangelistas. Aí falam em tudo quanto é culto. Culto do empresário. Não fala do culto gari, mas culto do empresário. Só tem culto de prosperidade. Mas ninguém fala em santificação de vida, em compromisso com Deus. Deus não vai abençoar a igreja a menos que ela se santifique. Esse é bíblico. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo quer ser abençoado, mas não vem para a igreja. É aquele grupo que Jonas falou uma vez: orai por nós, né? Foi isso mesmo. Você sabe o que é a palavra ora pro nobis? Você conhece essa planta? Lá em casa tem um pé. Orai por nós, em latim. Eu lá em casa tenho um pé de ora pro nobis. Tá no mercado. Eu estou pensando em vender, sabe? Pensando em vender as folhinhas e mais benzida, que a Universal vende água benzida. Vou vender folha benzida pelo pastor Antônio, folhinha R$100. Não é uma boa sugestão, Jonas? Então, o ora pro nobis, eu estou brincando, gente está na internet aí. Vou fazer isso não, que eu sou um bom cristão, siga a teologia batista, teologia bíblica, não vou fazer isso não, que o Pai Celeste não vai gostar. Mas vejam bem, então, há aquele grupo que quer ser abençoado, pede a você orar por ele, mas nem para a igreja vai. Conhece alguém que diz: vai para a igreja, ora por mim, mas ele não quer ir. Ele não quer compromisso com Deus. Então o Senhor está dizendo: preparem-se. Santificar-se, o que é que santificar-se? É separar-se. A palavra santo do hebraico é a palavra kadosh. Lembra vocês que havia na mitra sacerdotal o nome kadosh? O sacerdote, o sumo sacerdote usava, que significa separado. Sim.
Ah, o crente 6 horas, 6 horas por mês. Isso é o crente mineiro, viu? O mineiro que fala que engole metade da palavra. Lembra o mineiro? Pó, né? Pode pôr no cafezinho, né? Então, ou seja, é o crente 6 horas. Vejam bem, primeira lição qual foi? Seguir a arca. Segunda lição, qual foi? Santifiquem-se. Como é importante isso? Santifique-se, esse é o terceiro passo. Mas veja o que aconteceu. Quando foi que o Jordão se abriu? Quando os pés do sacerdote tocaram as águas do Jordão. Vejam, abra a sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta, por favor. Nós somos o povo da Bíblia, como os crentes de Bereia. Então, capítulo 3, versículo 8. Ô Edson, falei para Edson que ele é o melhor fruto da Bahia depois do pastor. O melhor fruto que a Bahia já deu foi o Edson. Esse é baiano, igual o nosso pastor, viu? Baianos. 8? Bom baiano. Versículo 8. Lê com essa sua bela voz. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Sim, continue. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Muito bem. Pararam. Agora lê, eu vou novo. Já que você está aqui, lê do versículo 15 ao 17. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. O Senhor que vai à sua frente, que vai à sua dianteira e vai também à sua retaguarda. Pensa isso. Na sua trajetória histórica, na sua vida, Deus vai à dianteira, mas também vai à retaguarda. Deus vai abrir o Jordão, mas vai ficar no meio dele até que você passe. Isso é maravilhoso entender, meus amados. A arca da aliança ficou no meio do Jordão parada, os sacerdotes com a arca da aliança sobre os ombros, viu, doutor André? Até que o povo passou. Quando o povo passou, a arca saiu. Eu fico maravilhado com isso, porque a gente vê esses aspectos históricos da Bíblia e não se apropria para a nossa vida, e não faz aplicação histórica para a minha vida. Senhor, o que é que o Senhor está dizendo para mim? Viu, Gisele? Para você, para cada um de vocês, para a Joama, para a Maria Helena ali atrás, para cada um de vocês, para a irmã Elizabeth, para a jovem que está visitando. Como é seu nome? Rebeca, você é neta da Dona Elizabeth? É? Eu deduzi, viu? Está ao lado da vovó, é uma grande mulher, viu? Você tem uma grande vó, pessoa maravilhosa, a irmã Elizabeth. Então vejam bem, a arca da aliança, o povo tinha que seguir a arca da aliança. A arca da aliança abriu o Jordão, foi à frente do povo. Depois que o povo passou, é que a arca saiu do Jordão. E quando eu penso nisso, eu digo: Senhor, é o Senhor que abre o meu Jordão, e é também o Senhor que fecha o Jordão. Ele não vai me deixar sozinho. O Senhor não vai deixar você sozinho no meio do Jordão, Ele está lá parado. Isso é maravilhoso. Sabe o que eu penso muitas vezes? Olha, pensa bem. Deus não livrou Sadraque e Mesaque do fogo. Eles foram jogados no fogo. Mas Deus os livrou no fogo. Estava passeando no meio deles. Deus não nos livra da tempestade. A tempestade veio, mas Deus nos livra na tempestade. Jesus vai estar ali no seu barquinho para dizer: mar acalma e vento emudece. Deus não nos livra da cova dos leões, mas Ele vai estar lá para fechar a boca dos leões, como Daniel. Então, queridos, pensa nisso. Você não vai estar sozinho na sua luta, Deus está no meio dela. Deus está contigo. O problema meu e seu e todos nós é que a gente nunca quer passar por tribulação, por menor que seja. Eu penso naquela época
Até cirurgia, doutor André. Eu estava lendo cirurgia há 200 anos atrás. Sabe que até o açougueiro fazia parte da cirurgia? Sério mesmo. Pensa hoje. Vai fazer cirurgia, tem um anestesista, tem tudo quanto tem, né? Gente que vai estar ali ajudando o médico. Você vê a cirurgia, você nem viu a cirurgia como foi. Vai acordar no quarto algumas horas depois, certamente com algumas dores, mas mesmo assim já tem anestésico, já assim por diante. Naquela época não tinha nada. É possível dar ao doente uma garrafa de como é que chama? De aguardente, se fosse lá no Nordeste, ou de uísque. Jack Daniels, aí ó, toma as garrafas de uísque e se segura. Coloca o pano na boca, porque a serra vai passar na sua barriga ou na sua perna. Eu estava lendo isso, a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, 1861 a 1865, as cirurgias daqueles que perderam uma perna. Dava uma garrafa de bebida alcoólica, coloca o pano na boca e vão cortar a perna dele. Já pensou, Jonas? Então, o que quero dizer? O que eu quero dizer é que hoje nós vivemos na geração que odeia o sofrimento, odeia qualquer esforço. Antigamente, pelo menos, você se levantava, apertava o botão da televisão, mas hoje não, você fica deitado no sofá, estende o braço, parecendo a princesa Cleópatra no seu barco. A gente está lá, a gente não quer esforço algum. Entra no carro, está frio, tem carro que você aperta o botão e os assentos vão se esquentar. Nos Estados Unidos tem, né? A maioria dos carros americanos esquenta, tem esse recurso, não é? Até o volante esquenta. E você está achando ruim a vida, meu amigo? Está achando ruim com tudo isso? Não é? Cabra está achando ruim tudo isso, lá no Nordeste. Então, queridos, olha como a vida está fácil hoje. Sabe o que eu pensei? Que a sua vida é mais confortável do que os imperadores romanos. Sabia disso? Você vai ao banheiro e dá descarga. Pensa no imperador romano. Vai tomar banho, abre. Vai tomar banho naquela época. Então, você entendeu? A vida é feita para a facilidade do mundo de hoje. Então, queridos, coisa maravilhosa. Então, a arca vai à sua frente. Segundo, você vai se santificar. E o Senhor vai ficar parado no meio do seu Jordão até que você passe. São lições preciosas, meus queridos. Olha que coisa maravilhosa. Então, hoje, 2024, o que é que você vai dizer? Qual a sua prece, sua oração? Senhor, eu quero seguir a tua arca, porque o Senhor disse que esse caminho que você vai passar, você nunca passou antes. Você não sabe o que lhe espera em 2024. Hoje é 14 de janeiro, né? Eu aniversariei no dia 10 de janeiro. Então, hoje é 14 de janeiro. Eu deveria trazer bolo? Né, Jonas? Eu ia trazer um preá. Sou nordestino, cabra da peste. Ou uma lagartixa, ou um preá, ou um calango, né, Jonas? Não, um preazinho assado. Uma carne de sol. Aí mudou o cardápio, né? Carne de sol, feijão. Minha sogra gosta de feijão macaça. Feijão macaça, carne de sol, galinha caipira, né? Já melhorou. Vamos então. Então, primeira coisa, seguir a arca. Segundo, se prepare, se santifique. Se prepare o que deve fazer. Terceiro, atravesse o Jordão. Que o Senhor vai estar com você no meio do Jordão, a arca vai estar ali. Então isso é maravilhoso. Agora vejamos o próximo passo. Depois que o povo passou, o segundo ponto da lição, a lição vai dizer, tem um tópico da lição, que é o segundo tópico, a travessia memorializada. É um neologismo, né? É a travessia celebrada. Quando o povo passou o Jordão, o Senhor deu uma ordem antes. Disse que fossem escolhidos 12 homens, um de cada tribo, e cada um tirasse uma pedra do meio do Jordão. Mas para quê? Não parece bobeira? Mas para Deus não. Tira cada um de cada tribo uma pedra no meio do Jordão e coloquem do outro lado. Coloque do outro lado do Jordão. Faça um memorial. O que é a Santa Ceia? É um memorial do que Jesus fez. A cruz, por 2000 anos, foi o símbolo do cristianismo. Ainda continua sendo, né?
Tem uns louvores maravilhosos que falam da cruz, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, a cruz é um ícone do cristianismo. A Santa Ceia, o pão e o vinho, quando você participa aqui da igreja, também é um memorial do que Cristo fez. São as pedras do meu Jordão. Então o Senhor mandou tirar 12 pedras do Jordão. E para que isso? Deixa a Bíblia aberta. Capítulo 4. Capítulo 4. Vejamos por quê. Versículo 5. O Senhor mandou tirar essas pedras. Quem vier aqui à frente vai ler de 5 a 7. Ô Joama, parece que eu estou mandando só homens ler. Vem aqui à frente, vamos. Mas a Raquel já leu também, né? Então Jonas, depois você vem, Joama. Jonas, lê para a gente. Capítulo 4, versículos 5 a 7. Passe adiante da arca a aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a Arca da Aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. Amém, glória a Deus. Sabe que tem texto da Bíblia que dá vontade de dizer um aleluia? É porque a gente tem medo, como ortodoxo, como tradicional, o batistão. A gente diz, aleluia, é pentecostal. Não tem nada a ver com pentecostal. Aleluia, glória a Deus, no momento certo é bíblico. É bíblico. Porque tem coisas maravilhosas. A Bíblia tem coisas maravilhosas. Meus queridos, olha, quanto mais você lê a Bíblia, mais você se fascina por ela. Então vejam bem, tudo que Deus faz tem uma razão de ser. Tudo que Deus faz tem uma razão de ser. Não há nada que Deus criou que não tenha uma razão de ser na história. Tudo que Deus faz tem uma razão de ser. Tirem as pedras do Jordão. Para quê? No futuro, pensa hoje. Hoje você tem fotografias, né? Para dizer o que aconteceu na história. Fotografia do seu casamento, de momentos que marcaram a sua história. Naquela época não havia. Então, era uma das maneiras de pedagogicamente ensinar o povo. As crianças viriam aquelas 12 pedras e diziam, papai, que pedras são essas? Meu pai, o que significa isso? Meu filho, 400 anos atrás, há 4 séculos, o Senhor, esse rio Jordão se abriu, e ele ia contar, e essas pedras foram tiradas do meu Jordão. Então, quando no futuro vossos pais perguntarem, vossos filhos perguntarem, que pedras são essas? Direis, foi aqui que o Senhor abriu o meu Jordão. Então, querido, coisa importante para a sua vida, eu quero perguntar a você, você tem marcos na sua vida? Você diz, olha, eu lembro daquele ano, 1980, foi o ano do meu casamento. Mas você vai dizer, eu lembro daquele ano. Em que ano você casou? Você lembra? 96? A data? Dia? 20 de julho? Foi julho, né? 20 de julho. Foi a data que ele casou. Ou seja, a data que nasceu uma criança, a data que Deus lhe deu aquele trabalho, aquele emprego. Ou qualquer data. Ou a data que você teve um encontro com Cristo. Você diz, olha, naquele período, naquele ano, foi o ano que eu tive um encontro com o Senhor Jesus e a minha vida mudou. Então, isso são pedras do seu Jordão. Tem crente que não lembra nada que Deus fez. Isso não é possível. Você tem que lembrar o que Deus fez na sua vida. Havia um louvor antigo que dizia, nunca esquecerei, só os homens, nunca esquecerei, nunca esquecerei, eu nunca esquecerei o que Ele fez por mim. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, deu-me a salvação. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, grande é seu perdão. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, como é bom Jesus, eu nunca esquecerei o que Ele fez na cruz. Louvor simples, né? Não tem muito clichê. Talvez não dá para a turma tocar forte a guitarra, mas fala o coração. Era profundamente pedagógico aqueles louvores antigos, viu? Olha que coisa, nunca esquecerei o que Ele fez por mim.
Então peça ao Senhor, Senhor, faz um crente que pelo menos, sabe que o único pecado que Jesus estranhou foi a ingratidão. Foi o único pecado que Jesus perguntou: onde estão aqueles que eu curei? Onde estão eles? Porque a ingratidão mexe até com o coração de Deus. Gente ingrata é gente que não aprendeu, não nasceu de novo completamente. Então peça a Deus, Senhor, me dá o pouco, o que eu tenho pouco, o que eu tenho muito, e eu louvo a Deus pelo que tenho. Nunca esqueça disso. Por isso o apóstolo Davi, eu estava lendo essa semana os Salmos de Davi, e Davi vai dizer no Salmo 13, versículo 6: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Guarda isso no coração. Salmos 13, versículo 6, seu Atílio: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então peça ao Senhor: Senhor, eu quero te agradecer pelo pouco, pelo muito que eu tenho. Eu quero ter um coração agradecido. Eu quero ser aquele leproso que foi curado e voltou para dar glória a Deus. Porque hoje a sociedade não agradece por nada. Então aprenda a agradecer. Então a travessia do Jordão tinha um propósito. Deus também pediu para o povo ser circuncidado. Depois de atravessar o Jordão, Deus disse: circuncide essa geração, porque a geração que tinha sido circuncidada foi a que saiu do Egito. Mas todos morreram. Os que nasceram no deserto não haviam sido circuncidados. E a circuncisão é o pacto, é como se fosse o batismo antigamente, era um sinal de pacto, da aliança de Deus com o seu povo. Depois Deus pediu que eles celebrassem a Páscoa. Páscoa é a palavra hebraica Pessah. Pessah, por exemplo, o judeu vai dizer, né, porque é da Páscoa, né? Vai dizer Hag Pessah Sameia. Hag Pessah Sameia, que você tenha uma feliz Páscoa em hebraico. Hag Pessah Sameia. Então que você tenha uma feliz Páscoa. Alguns vão dizer só Hag Pessah, feliz Páscoa. Porque Hag Pessah Sameia significa feliz feriado de Páscoa. Páscoa significa passagem. Como o povo passou o Jordão, aquela passagem do Jordão chamava-se Pessah, Páscoa. Então depois que o povo passou, o Senhor disse: celebre a Páscoa. E a Páscoa foi celebrada no dia 14 do mês de Abib, como se fosse janeiro hoje. Então o Senhor disse: celebre a Páscoa. Celebre a passagem do que eu fiz por suas vidas. Eu lembro que quando eu me converti, a gente diz eu me converti, mas quem te converteu foi Jesus, né? Ninguém se converte sozinho. Quando eu me converti, é até um pouco de arrogância da gente, ninguém se converte sozinho. Você se converteu porque Deus agiu em sua vida. Você tem, o certo é dizer: quando Deus me converteu, quando Deus me mudou, porque quem mudou você foi Deus. Você não mudou-se sozinho. Senão os alcoólatras anônimos, os IAAs da vida transformavam pessoas. Não tem pessoas que com seu esforço próprio se autoconvertam. Você levantou a mão, mas quem operou na sua vida antes para você aceitar foi o Espírito Santo, que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então ninguém se converteu. Fomos nós que fomos convertidos pelo Espírito Santo. A Páscoa foi celebrada. Depois Deus aparece. Olha o que Deus faz. Deus abre o Jordão, manda tirar a pedra do Jordão, manda o povo ser circuncidado, manda o povo celebrar a Páscoa, e por fim Deus aparece. O Senhor aparece na sua vida, assim como apareceu com Moisés. Deus vai aparecer para dizer que tudo o que aconteceu foi obra dele na sua vida. Você entende? Você entende de todo o coração que tudo que aconteceu na sua vida foi obra de Deus? Senhor, que sejam coisas boas ou ruins, ou alguns momentos pontuais da minha vida que alguma coisa me machucou, ou as bênçãos que eu já tive, tudo eu atribuo ao Senhor. Eu vejo que Deus esteve comigo. Sabe por que Davi também é chamado o homem segundo o coração de Deus? Davi na Bíblia é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ninguém como Davi. Quem vai dizer isso é Rudolfo Otto, na obra dele clássica, A Ideia do Sagrado, The Idea of the Holy, a ideia do sagrado. Ele vai dizer que Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ninguém na história humana atribuiu tanta glória a Deus como Davi. Tudo que acontecia na vida dele, ele dizia: foi obra de Deus. Isso é Davi. Quando ele chegou na ilha de Araúna, Araúna trouxe alguns bezerros para ele sacrificar. Ele disse: olha, meu rei, use meus bezerros, sacrifício, faça sacrifício para Deus aqui. Eu disse: não vou fazer, porque eu não vou dar ao meu Deus algo que não me custou nada. Isso é Davi. Eu não vou dar ao meu Deus algo que não me custou nada.
Então, tem gente que diz, aquela pessoa é muito boa para fazer as coisas com o chapéu dos outros. Não tem essa expressão? Era uma expressão bem nordestina. Fulano é muito bom para fazer as coisas com o chapéu dos outros. Quer dizer, não tira nada do bolso, mas se for para fazer alguma coisa... Muito bem, justamente. Mas Davi não fazia isso. Ele podia dizer, muito bem, pegar os zerrinhos daquele coitado, daquele pequeno agricultor e usar. E se não for fazer isso, não. Eu tenho consciência cristã. Eu não vou dar a Deus aquilo que não me custou nada. Isso é Davi. Davi tinha um coração de Deus. Então Deus aparece, no final de tudo, Deus aparece. Abra a sua Bíblia. Vamos ver aqui, mas eu quero que você guarde no coração esse versículo. Aquele que apareceu a Josué, o que ele pediu? O que foi que ele pediu? Josué capítulo 5, versículo 15. Alguém lê em voz alta, estamos terminando a classe. Vinícius, vem aqui à frente. Vinícius está ao lado de Josué. Vem aqui, meu amigo. Sem medo de ser feliz, hein? Vem aqui. Josué capítulo 5. Não, eu estou com a Bíblia aberta aqui. Lê a minha Bíblia. 5, versículo 15. Vinícius vai ler esse texto, e vou lembrar para vocês, esse mesmo texto, guarda no coração, esse mesmo texto está em Êxodo 3:5. Deus disse a Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O anjo do Senhor que apareceu, disse a mesma coisa. Vem aqui, apareceu Josué, Gênesis 5:15. Lê o 14 e o 15. Respondeu ele: não sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Muito obrigado, Vinícius. Queridos, deixa eu perguntar a vocês, o que é santo? É a terra ou a presença de Deus naquele lugar que santificou? Se analisar, eu não sou especialista em terra, mas um especializado em terra vai pegar a terra de Israel, vai verificar que as peculiaridades daquela terra é a peculiaridade de qualquer terra. Lá tem ferro, tem outras coisas assim, metais, é a mesma terra. A da terra em si não é santa. É Deus que santificou aquele lugar. Como é importante isso? Então, o mesmo Deus que exigiu que Moisés tirasse a sandália dos pés é o mesmo Deus que aparece a Josué. Queridos, guarda no coração. Então, quais foram as lições que aprendemos hoje? Segue a arca da aliança. Terceiro, prepara-se para as bênçãos que vão vir. Santifica-te, porque o Senhor vai fazer maravilhas. Terceiro, compreenda que o Senhor vai estar no meio do seu Jordão até que você passe. Quarto, celebra a Páscoa. Quinto, adore a Deus, como fez Josué. Prostrou-se com o rosto em terra diante do Senhor. Pai Celeste, obrigado de todo o coração. Vá adiante de nós em 2024, Senhor. Prepara, Senhor, a nós para seguirmos esse Jordão, seguirmos a tua arca. Dá-nos a compreensão, Senhor, que nós não sabemos o caminho que vem adiante de nós, mas o Senhor vai estar no meio do Jordão, assim como a arca da aliança, até que passemos. Oh Deus, dá-nos um senso de adoração, que a gente aprenda a te adorar, a sermos verdadeiros adoradores. É o que te pedimos neste dia, no nome poderoso, meigo e sublime de Jesus. Amém, Senhor. O Senhor muito vos abençoe. A classe terminou, eu creio que a nossa classe foi a primeira hoje, graças a Deus. O Senhor muito vos abençoe. Tenha um dia agradável, prazeroso, abençoado na presença de Deus. O nome da próxima lição? Vou dizer para você agora mesmo. Essa foi a segunda lição. Vocês não têm a lição não, não? Não tem a revista ainda. Então a próxima lição vai ser derrotados por causa do pecado. Quando Israel foi derrotado contra a cidade de Ai. Derrotado por causa do pecado. Tá bom? Capítulo 7 de Josué. Atília, meu querido, Deus te abençoe muitíssimo. Você é precioso, muito precioso. Muito obrigado, Atília. Deixa eu levar.